Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão em uma igreja sinodal, progredindo sempre mais e mais a Deus. Que este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dia de festa e alegria. Vamos testemunhar a ressurreição de Cristo Senhor pelo mundo afora. Que todos os seres humanos estejam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou
e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e ilumine a nossa vida. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús. E os 2 discípulos conversavam com o Senhor e não reconheceram o Senhor ressuscitado. Esse Evangelho nós estávamos meditando na quarta-feira da 8ª da Páscoa. E hoje, novamente, estamos meditando neste 3º domingo do tempo da Páscoa. Jesus com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Os 2 discípulos iam andando e conversando sobre o que tinha acontecido com Cristo Senhor. E Cristo Senhor apareceu no meio deles, caminhava juntos com eles e conversavam.
E depois eles perguntaram se não sabia o que havia acontecido com o Mestre, com Cristo Senhor. E o nosso Senhor Jesus Cristo explicou as Escrituras para os dois discípulos no caminho de Emaús. Esses dois discípulos são Maria de Cleofas e Alfeu, o pai de Mateus. São esses dois discípulos que iam caminhando no caminho de Emaús e conversando sobre a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado apareceu para eles, caminhou juntos e eles não reconheceram que era Cristo Senhor. Só reconheceram no partir do pão. E nós, como está a nossa vivência com Cristo ressuscitado? Estamos reconhecendo quem é Ele? Estamos testemunhando que Cristo está no meio de nós? Que os dois discípulos iam caminhando e o nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para eles e conversava com os dois discípulos e eles argumentaram ao Senhor: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias. E falaram o que aconteceu com Cristo Senhor, que foi de todas as ações que ele realizou, de palavras, ações de cura, que ele foi entregue pelos sumos sacerdotes e foi crucificado, e era o ressuscitado que estava no meio deles, juntos com eles. E Cristo ressuscitado está no meio de nós. E será que nós estamos reconhecendo quem é Ele? Tenhamos fé, creiamos, vivamos de esperança em esperança. Que os dois discípulos disseram ao Senhor: Nós esperávamos que Ele fosse libertar a Israel. E já fazia 3 dias que todas essas coisas haviam acontecido. E falaram das mulheres que foram ao túmulo e viram 2 anjos vestidos de branco. E disseram que elas deram um susto. E alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. Disseram para Cristo Senhor, e Cristo ressuscitado no meio deles. E Jesus chama a atenção dos 2 discípulos, de Maria de Cleofas e Alfeu. Como sois sem inteligência e lentos para crer? E nós, como está a nossa inteligência? Será que nós estamos crendo como Cristo Senhor está nos ensinando? Não sejamos lentos, temos que crer, acreditar. Que os 2 discípulos no caminho de Emaús estavam lentos para crer. E Cristo Senhor, chamando a atenção dos 2 discípulos, falou da Sagrada Escritura. Começando por Moisés, lá do Pentateuco, que falou, estando escrito na literatura, começando por Moisés, é do Pentateuco, e passando pelos profetas, toda a profecia. E o Senhor explicava aos discípulos as passagens da Escritura, começando no Pentateuco, lá por Moisés, e por toda a profecia. E logo chegaram perto do povoado. E eles disseram ao Senhor: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. A noite já estava chegando. E disseram: Fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. E o Senhor ficou conosco e sentou-se à mesa com eles. E o Senhor está conosco, sentando na mesa com todos nós, com toda a gente. Tenhamos fé.
E lá foi a partilha do pão. O nosso Senhor Jesus Cristo tomou o pão, abençoou-os e distribuía para eles. É a fraternidade. E nisso os discípulos se abriram e reconheceram que era Jesus, o ressuscitado. Conversaram bastante. O Senhor chamou a atenção deles para ter fé, ter inteligência, e reconheceram o Senhor somente no partir do pão. E o Senhor está em todas as nossas refeições conosco. Será que nós estamos reconhecendo o Senhor para testemunhar para as outras pessoas? A lógica é ter fé, é crer, é acreditar, que foi o que o Senhor chamou a atenção dos 2 discípulos que caminhavam juntos com ele no caminho de Emaús. Tenhamos fé, creiamos. E os 2 discípulos, logo depois que distribuiu o pão, o nosso Senhor Jesus Cristo desapareceu do meio deles. E naquela mesma hora, e então conversavam, os olhos deles se abriram e perguntaram um ao outro, os 2 discípulos de Emaús: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura? Por que, argumentaram, se não estava ardendo o coração no momento em que o Senhor explicava as Escrituras? Porque era o Senhor chamou a atenção deles para crer, ter fé, e eles reconheceram o Senhor somente no partir do pão. E naquela mesma hora, eles voltaram para Jerusalém e encontraram os 11 discípulos reunidos com os outros e confirmaram, testemunharam, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Que Simão, como bem sabemos que Simão foi o que entrou no túmulo primeiro, representando a autoridade no domingo da Páscoa, na missa solene da Páscoa que nós vimos no Evangelho segundo João, que João representa o amor, Simão Pedro a autoridade, e aqui hoje os discípulos de Emaús argumentando, concluindo a boa notícia, quando testemunha a ressurreição do Senhor. Ele apareceu a Simão. E então os 2 discípulos contaram o que tinham acontecido no caminho. Os 2 discípulos do caminho de Emaús, Maria de Cleofas e Alfeu, contaram o que tinha acontecido, a conversa que contaram e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Contaram a conversa no caminho de Emaús e contaram que reconheceram Jesus somente no partir do pão. E nós, como estamos reconhecendo Cristo ressuscitado no meio de nós, que Ele está no meio de nós? Temos que testemunhar a ressurreição do Mestre, que somos uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, estar em unidade, em fraternidade, participar e sair testemunhando a boa notícia pelo mundo afora. Vamos testemunhar a ressurreição de Cristo Senhor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, aperte o coração de cada ser humano e faça semelhante ao vosso Filho Jesus,
e que todos os seres humanos estejam em unidade, em fraternidade, vivendo comunhão, participação e missão. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Lembrai-vos, ó piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz domingão, bom e delicioso almoço. Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti
no céu, contigo estar na morte é ter seguro o céu. Estende-me teus braços, de amor serei cativo no mundo enquanto vivo, serei fiel a ti. Meu coração é presa de teu amor clemente, a Deus farás presente do que já não é meu. A Deus farás presente do que já não